Olá, voltamos mais uma vez aqui no programa Direto da Presidência e vamos retomar o assunto que é a acessibilidade. Acessibilidade também no transporte público de Taubaté. Luiz, a gente estava conversando aqui agora há pouco e a gente estava aqui no comentário nos bastidores a respeito da acessibilidade no transporte público. O que você sente da acessibilidade aqui em Taubaté, no transporte público? Nos ônibus, nos carros, como os motoristas falam, a gente não tem dificuldade, porque a gente sobe tranquilamente, não tem dificuldade. O que é diferente no caso do Siri, que precisa do elevador para acessar o ônibus. Para acessar o ônibus, a gente senta, e geralmente o deficiente visual ele fica ali na frente, porque se ele passar a catraca e estiver lotado, ele vai ficar pendurado ali e é até perigoso. Então, geralmente ali na frente já tem um lugar reservado, nem sempre é respeitado, mas fica mais fácil ficar ali e a hora de descer, manda virar, passa o cartão, vira, não tem problema. A nossa dificuldade é nos pontos. Nos pontos de ônibus? Nos pontos de ônibus. Porque, qual é a dificuldade? Primeiro, é você chegar ao ponto de ônibus, que não tem nenhum piso tátil. Minto, hoje, em alguns pontos, eles colocaram uns pisos táteis, mas é de plástico colado no chão, já está tudo solto. A gente já fez essa informação. Já fizeram essa reclamação? Tem que ser, quando é ambiente aberto, ponto de ônibus, praça, tem que ser, tem que ser piso, assentado, né, no chão. Não adianta. Os que eu vi que são de plástico já estão todos soltos. Não adianta. E outra, ele só põe ali na frente do ponto. Ele não põe o piso tátil para chegar até o ponto. Como que vai fazer para chegar até o ponto? Então, tem que colocar o piso todo. Quem for à Praça do Epaminondas vai ver que tem um piso diferenciado que atravessa da Rua Visconde do Rio Branco e vai até o ponto do ônibus, lá agora esse ponto novo, que está sem nenhuma acessibilidade também. E ali no meio, em frente à igreja, ele passa, vira, indo sentido ao Teatro Metrópole. Então, você tem acesso tanto pela Rua Duque de Caxias, quanto pela Visconde, quanto pela praça, quem vem do calçadão. Então você já tem esse. Hoje, com essa mudança, está faltando vários tiveram que cortar e está faltando o piso tátil ali. Quando você desce do ônibus, você fica sem referência se quiser atravessar a praça. Mas eu acredito, né, que é só uma questão aí de colocar. 5, 6 pisos que estão faltando ali, acredito que não vai ter dificuldade. Então, a dificuldade, primeiro, é a gente chegar ao ponto. Chegou ao ponto, você não sabe que ônibus está vindo. Então, você tem que contar... Eu ia te perguntar, que a gente até estava conversando aqui, a assessoria nos comunicou aqui, que nos alertou. Como que você identifica o ônibus que está vindo? Porque você vai pegar uma determinada linha. Sim. Por exemplo, eu vou pegar do Parque Aeroporto, do Jardim América. Como que você sabe que esse ônibus está vindo? Você tem que perguntar. Depende das pessoas. Você depende da pessoa, pergunta para alguém que está no ponto. Então, vou contar uma história. Então, eu chego aqui, estou eu e a Luciana no ponto do ônibus. Eu falo para a Luciana, oi, quando passar o aeroporto você me avisa? Ela, tá, tudo bem. Mas passa o ônibus dela que não é aeroporto, ela vai embora. E eu tô ali esperando ela. Ela foi embora, eu não vi que ela foi embora. Esqueceu de te avisar. Esqueceu de me avisar. Não é maldade. Não está acostumada. A pessoa não é maldade. O povo, eu sempre digo que quem ajuda o povo é o povo, né? Não é maldade dela. Então hoje a gente já chega, se caso vier o teu ônibus, você me avisa para me pedir para outra pessoa. Então, e hoje a tecnologia está tão avançada que você tem aplicativos que avisam, aplicativos de celular, que avisam para você o ônibus que vem vindo, a distância que ele está do ponto, o tempo previsto para chegar, né? Então, quer dizer, só que isso aí é vontade política e vontade da empresa também, né? Para que se passe. Olha, se depender da empresa ABC, eu tenho certeza que ela não vai cumprir aqui em Taubaté, porque essa empresa ela não cumpre nada aqui em Taubaté. Infelizmente, ela tem deixado a desejar, né, na questão de acessibilidade. Então, se a gente for esperar, né, eu quero acreditar que essa empresa prove o contrário. O dia que essa empresa provar o contrário, eu vou ser o primeiro a subir na tribuna e falar bem dela. Mas hoje o que só posso falar é mal. Mas retomando a pergunta, então é nesse sentido. Tem os aplicativos e teria algum outro sistema que você conheça? Então, alguns anos atrás nós procuramos a Unital e começou-se a se pensar
numa estratégia, por exemplo, quando o ônibus está se aproximando do ponto, a uns 30, 50 metros, eu acho que o sistema de código de barras é sempre adaptado nos pontos, sistema de uma caixinha de som que avisa o ônibus que vem vindo a linha, por exemplo, aqui em Taubaté no caso, Vila São Geraldo, né? Avisa lá, vem vindo o ônibus Vila São Geraldo. E em contrapartida, dentro do ônibus, tem uma caixinha de som lá que avisa, próxima parada, ponto Idesa, por exemplo. Então, quer dizer, quem está dentro do ônibus, e eu volto a afirmar, não é bom só para o deficiente visual. É para a pessoa que tem dificuldade de audição, aquela que está mais desatenta, que é de fora da cidade. Então, quer dizer, a pessoa está vindo no ônibus, avisa lá dentro do ônibus, próxima parada, ponto Idesa. Eu sou deficiente visual, vou parar no Idesa, levanto e desço. E quem está no ponto, se aproximando, ou próximo, se aproximando do ônibus, Vila São Geraldo. Se for o meu ônibus, eu pego, senão não pego, deixo passar. Aí, por exemplo, isso é independência, que a gente corre atrás da dependência. Então, assim, movimentos da parte das ONGs, do Conselho, existem. Agora, volto a dizer, falta vontade política, né? Aí, eu não sei até que ponto pode se criar leis nesse sentido, né? Então, as leis já estão criadas, sim, agora a gente tem que ser cumpridas, né? Tem que ser fiscalizadas e cobradas, né? E Alexandre, e para você, acessibilidade no transporte público de Taubaté, qual que é a sua visão hoje? É a mesma do senhor. É uma porcaria. Porque quando a gente realmente necessita, o ônibus está quebrado, é o ônibus que não está adaptado. Muitas das vezes eu já peguei um ônibus que eu fiquei com a metade, né? Descendo pela metade. Daí o motorista tinha que pisar para fazer a rampa descer, né? Então falta manutenção, né? Existe o acesso, mas... na verdade, além da manutenção, primeiro a empresa ela tem que ter 100% dos ônibus acessíveis, que isso não tem. Ou seja, a empresa não cumpre uma lei, né? Ou seja, hoje tem 19 ônibus que são inacessíveis, né, para quem tem algum tipo de deficiência. Então, é nesse momento que é a maior dificuldade, ou nos pontos de ônibus também? Nos pontos de ônibus também. Também, claro. Sabe? Porque tem lugares que o motorista que me conhece, ele, né, já é mais sensível, ele vai saber que tem que parar próximo à guia. Mas tem pessoas que tem motoristas que não ligam, sabe? Para distante, a gente tem que descer com a cadeira, sabe? No asfalto, é onde dá o tranco. Às vezes a gente disputa espaço na rua, como ali na Voluntário mesmo, de frente ao Campo do União, tem um ponto de ônibus ali que eu já fiz reclamação. A vaga é para o ônibus, mas está cheio de carro ali, a fiscalização não passa ali, sabe? Então, quando eu vou pegar o ônibus, eu tenho que sair da calçada e quase no meio da rua para o ônibus parar e me pegar. Que absurdo. Quando o ônibus está bom, quando a rampa não está legal... Quando tem acessibilidade, né? Daí o ônibus passa direto, finge que não vê a gente. E fazendo um parênteses aqui, é tão interessante que, veja, a empresa, a atividade fim dela é fazer um transporte público de qualidade. E aí eu vejo até mesmo lá perto da nossa casa, Alexandre, que nós moramos no mesmo bairro, a empresa ABC ela construiu uma nova garagem aqui em Taubaté. Eu passei assim, eu não sou construtor, mas eu tenho um pouco de noção. Eu acredito que aquela garagem deva ter ficado em torno de 10 a 15 milhões de reais. Aí eu faço uma pergunta, será que em vez de fazer esse investimento na garagem, ela não poderia ter feito primeiro um investimento na sua frota para prestar um serviço de qualidade, para ter acessibilidade, para ter esses sistemas para os deficientes visuais? Olha, o seu ônibus está chegando, olha, o próximo parada do ônibus é esse. Então, o que eu chego à conclusão é que, infelizmente, essa empresa ela não está preocupada com qualidade, ela está preocupada com lucro apenas. Eu não sei se esse é o meu sentimento. É o sentimento de vocês também? Com certeza. Como eu estou dizendo, senhor, aquela rampa não é só para deficiente.
Tem pessoas idosas que não conseguem subir a escada, pessoas obesas, pessoas com criança nova, carrinho, né? Tem que subir ali na rampa. Então, aquela rampa praticamente faz parte da nossa vida, né? Então, tinha que ter uma qualidade melhor desses ônibus. Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Eu acho que tudo que é monopólio, que é uma coisa só temos ABC aqui, não vai melhorar. Fica sem parâmetro. Exatamente. Outra coisa, por exemplo... No mínimo 2 empresas, né? No mínimo. E a cidade já comporta, porque os ônibus vivem lotados, porque eles diminuem as linhas, assim, não avisam, trocam horários, não avisam. Os ônibus... Pode pegar. Geralmente, a gente que anda de ônibus direto... semana a gente quase não anda, né? Porque de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas é tempo. Você chegou a ficar esperar 2 horas, Alexandre? 3 horas. Sim, 3 horas? Sim. Então, veja bem, não é eu que estou falando, são os usuários também. Olha para você ver que absurdo, 3 horas. Mais uma questão também, por exemplo, nem todos os ônibus são adaptados. E quando tem um ônibus que é adaptado, quebra, eles colocam um ônibus qualquer. Lá, para conclusão, já não tem, aí ficou mais um sendo... Então, assim, no meu ponto de vista, todos os ônibus tinham que ser adaptados e tem que ter uma frota reserva adaptada. Adaptada. Claro, porque, poxa, se gasto 15 milhões, mais ou menos, como citou aí, para fazer uma reforma, pode-se trocar a frota. Daria para aproximadamente um ônibus novo, com acessibilidade total, em torno de R$200 mil a R$250 mil. Então daria para comprar 19 ônibus e sobraria dinheiro ainda. E outra, a gente está em 2015. Esse decreto que prevê isso não foi criado agora. Foi criado em 2004. E teve 10 anos para se adaptar e não fizeram. Então, eles já estão vencidos. Né? Já está vencida a lei, eles já tem que estar tomando multas por não ter ônibus adaptados. Né? Eles tinham um prazo para adaptar toda a frota. Toda a frota. E não está tudo adaptado. Né? Porque vira e mexe, bairro rural... Né? Quer dizer, bairro rural nunca teve ônibus adaptado, porque talvez não tenha, eles acham que não tem a pessoa com deficiência lá. O que eu acredito é que essa empresa faça o seguinte, ela deva colocar esses ônibus que não são adaptados, né, nessas linhas que não são tão movimentadas. Isso, sim. Para não ter tanta reclamação, mas infelizmente tem a reclamação. Porque assim, uma coisa que todos aqui estamos falando, a acessibilidade é para todos. Então, na hora que todo mundo enxergar, começar a ter um olhar diferenciado, começa com você. Então, assim, na minha casa, na minha calçada, no meu ambiente de trabalho, na hora que todas as pessoas começarem a ter esse olhar, aí todo mundo vai entender o que é acessibilidade, que ela é boa para todo mundo, não é só para pessoa com deficiência. Então, esse ônibus adaptado vai ser bom para uma mãe de alguém que não precisa ter deficiência. Pode ter alguém que quebrou a perna naquele momento, está precisando. E quando a gente fala de acessibilidade, não são poucas pessoas. Quantos % da população são pessoas que precisam ter acessibilidade? Pelo IBGE, 24% da população tem alguma deficiência permanente ou transitória. Daí por que a gente fala assim, permanente ou transitória? Exatamente por causa disso que a gente está falando, porque a acessibilidade ela tem que estar disponível para todas as pessoas, elas tendo uma deficiência permanente, que ela vai precisar daquela acessibilidade a vida toda, ou alguma coisa transitória. Então, o conceito da acessibilidade e esses 24% estarem englobando... Daria umas 60 mil pessoas, mais ou menos. 72 mil pessoas aqui em Taubaté. Então, a gente tem que pensar assim. Um número grande. Sim. E é para todas as pessoas. Então, tem que ser sempre ter esse olhar. Quando todo mundo tiver esse olhar, aí sim a acessibilidade vai ser uma coisa comum, que já deveria ser. Né? Então, todos os lugares teriam que ter portas mais amplas, banheiros adaptados, ônibus adaptados. E a gente fala muito assim da acessibilidade arquitetônica, física, mas não é só isso, é tudo, né? A atitude, né? O seu modo de falar, como o Luiz contou num ponto de ônibus, por exemplo. Qual que é o pior preconceito da acessibilidade para vocês? Qual que seria o pior preconceito? Seria a não acessibilidade? Não ter acessibilidade? Seria o maior preconceito? Eu não quero dizer nem que seja preconceito, tá? Eu acredito que é falta de conhecimento e falta de boa vontade, entendeu? Porque às vezes, a gente voltar na rampa, a gente até teve uma denúncia, eu até comentei com a Luciana.
um determinado estabelecimento comercial aí tinha uma vaga para pessoa com deficiência. 2%, e o tempo foi apagando. Ela pintou, era pintado, ela pintou toda a calçada e não retomou a vaga de deficiente. Não retocou. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que é respeito mesmo. A pessoa, o dono do estabelecimento, o dono da empresa de ônibus, as nossas autoridades precisam ver mais, como a Luciana, ter um olhar, começar de mim, de dentro de mim para fora, né? Não vir de fora para mim. Então, o que a gente fala bastante é a acessibilidade atitudinal. Sem ela, você não começa nada. Pode ter a lei cobrando e tal, isso vai ajudar, é claro. Mas é a sua atitude que vai... E infelizmente, quem tem que cobrar as leis somos nós. Sim. Nós que temos deficiência. É o maior fiscalizador. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você passa em algum lugar, nossa, já vem aquele ceguinho chato. Ó aquele cadeirante encrenqueiro que está vindo. Nós que passamos a ser, né, o alvo, né? Porque a gente cobra o que é lei, o que é o nosso direito. Né? É verdade. Então, e muita gente sofre constrangimento, fica quieto, chega chorando em casa, porque infelizmente é humilhado às vezes e não tem essa atitude, né? Não tem essa atitude de cobrar, de correr atrás, principalmente de denunciar, como a gente faz. Se a gente chegar num lugar que esteja uma vaga deficiente, um carro numa vaga deficiente, a gente chama a polícia na hora. Eu já nem perco mais meu tempo de esperar. Eu já chamo na hora a polícia, né? Então... O papo com vocês é bom. Foi muito bom, né? Mas antes de encerrar o programa, eu queria deixar aqui considerações finais, né? Deixar uns 30 segundos para cada um para fazer as suas considerações. Gostaria de começar com você, Luiz. Quais são as suas considerações? Em nome da DV Vale, né, que é a nossa Associação de Deficientes Visuais aqui de Taubaté, eu agradeço a oportunidade que a gente tem de poder estar falando sobre a questão de acessibilidade, né? Esse assunto é muito amplo, se a gente fosse ficar falando aqui, ficaria horas falando aqui, mas a gente acredita que com a ação aqui da Câmara, de tornar a Câmara acessível, né? Já vai criar alguma coisa assim na cidade. Agora também parece que os boletins da Câmara já vão ser impressos em braille, que já tem até um exemplo aí. Então, quer dizer, já está partindo, né, de alguns setores da sociedade, essa vontade de incluir a pessoa com deficiência no dia a dia da cidade. Então, eu quero só em nome da nossa ONG, em meu nome, agradecer muito essa oportunidade e sempre que possível a gente retomar o assunto, que vai longe. Luciana? Então, a acessibilidade nunca sai da pauta, mas parece que a gente está sempre batendo naquela mesma tecla, sempre está falando sobre os mesmos assuntos, mas tem que ser assim. Enquanto não tiver tudo acessível, ou pelo menos uma boa parte, a gente tem que estar sempre brigando. E a gente sabe que muita coisa está caminhando, como o Luiz falou. Então, aqui a Câmara é um exemplo, a gente anda pela cidade, vê um comércio ou outro, se sensibiliza e está fazendo o acesso, contratando pessoas com deficiência, colocando rampas, fazendo, né, o que precisa. Escolas, a gente vê também atitudes. Infelizmente ainda são atitudes isoladas, mas eu acho que todo esse trabalho e essa luta não vai ser em vão. A gente tem que estar sempre com esse sonho e sempre buscando. Todo mundo tem que estar consciente, não só pessoas com deficiência, pessoas também sem deficiência têm que estar consciente dessas leis, têm que saber que isso é direito e que a acessibilidade é para todos. Então, nessa hora que todo mundo tiver consciência disso, acho que vai ser uma luta de todos. Então, isso que é o principal. Bom. E Alexandre, você? Então, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, né, expressando e solicitar, né, a todos aí, o senhor ou os vereadores, para se juntar a gente aí para engrandecer a nossa causa, né? E deixar um recado aí para os diretores, donos de empresa, comércios, né? As autoridades de estabelecimento público,
para dar uma revisadinha aí, né? Ajudar a gente aí também, fazer as rampas necessárias, colocar os pisos, né? Pra gente, porque hoje é a gente, amanhã pode ser vocês, né? É verdade. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, a Luiz, a Luciana, você, Alexandre, por estar aqui com a gente, né? Também tem nós que estamos aqui, né, de frente às câmeras, mas também tem a equipe que está atrás das câmeras. Parabéns a todos vocês aí, obrigado. É o primeiro programa que eu estou fazendo, me senti tão à vontade com vocês que assim, acho que eu quero fazer mais programas, né? Eu vou estar disponível para fazer e dizer que nós estamos à disposição. Eu, vereador Diego Fonseca, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade aqui, nós criamos essa lei ano passado, que foi importantíssimo para que as coisas acontecessem. Parabenizar o presidente da Câmara, que teve a iniciativa de fazer a Câmara, de torná-la acessível a vocês e dizer para vocês, a Câmara está aberta a denúncias, né? Faça através de Facebook com o seu vereador, através de telefone, né? Procure, faça denúncia para que nós, a gente tenha esses detalhes, essas denúncias para a gente poder cobrar o poder público, poder cobrar a prefeitura, poder cobrar a Unital, cobrar prédios públicos com novas leis que estão sendo feitas. Então é isso o trabalho. Então quero agradecer, né, parabéns a todos vocês e obrigado e até o próximo programa.